peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias. Aleluia. Ainda no Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 7. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Está escrito assim, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós vemos, aleluia, essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na leitura oficial já foi confirmando essa palavra, né? Que já estava no meu coração ministrar sobre isso. Aleluia. Sobre a fuga, né? Sobre fugir. A palavra de Deus, ela nos manda, né? Aleluia. Fugir de muitas coisas que é prejudicial à nossa alma, à nossa fé, né? Que pode atrapalhar e impedir a nossa salvação. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E aqui João Batista, ele está repreendendo os fariseus e os saduceus, né? Aleluia. Qual era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia, né? Que eles ensinavam algo que eles não viviam, né? Aleluia. Que eles não cumpriam, não praticavam. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, eles tinham isso aqui, ó, que João está falando. Olha a desculpa que eles usavam, né? Nós temos por pai Abraão, né? E com isso eles faziam tudo fora da vontade de Deus. Aleluia, porque eles tinham, aleluia, no coração que eles eram descendentes de Abraão, e por ser descendente de Abraão ele estava salvo e acabou. E não é assim. Aí João Batista diz: quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus dessa forma? Aleluia. Presumindo, ou seja, maquinando na mente de vocês, aleluia, que vocês vão ser salvos só por ser descendente de Abraão. Aí ele disse: então fiquem sabendo vocês que Deus pode tornar, aleluia, dessas pedras muitos filhos para Abraão. Aleluia. Ali João Batista estava dizendo: fiquem vocês sabendo que Deus é poderoso, aleluia, para no lugar de vocês Deus levantar muitas pessoas para assumir o lugar de vocês e herdar a fé, aleluia, e a salvação prometida a Abraão. Deus. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Não é o que muitos fazem hoje? Nós estamos no tempo da graça e vivendo uma vida abominável no pecado, no mundanismo, na vaidade, aleluia, mentindo, enganando,
da ira de Deus, aleluia, em pecado, com a desculpa de que vai ser salvo pela graça. Não, aleluia, porque a graça, aleluia, a primeira obra da graça na vida do homem é libertar ele, é transformar ele, é restaurar ele, é mudar o homem, aleluia, é tornar ele uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala contra os maus costumes. Aleluia! E nós vemos aí, né? Aleluia, os crentes modernos. Aleluia! Se vestindo pior do que o mundo. Aleluia! E dizendo que vai ser salvo, porque é pela graça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é presumir. Ou seja, é a pessoa usar de hipocrisia, né? Aleluia, ler a Bíblia, né? Aleluia, usar ela, aleluia, de forma distorcida, para poder viver em pecado, para poder viver fora da vontade de Deus, para poder viver a sua própria vida em nome da graça de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas João Batista, ele diz que essas pessoas têm a mesma mentalidade de uma serpente. São como cobra, são traiçoeiros, são enganadores, são falsos, aleluia, são fingidos, aleluia, são camuflados no Evangelho, mas um dia eles sofrerão a ira de Deus, se não se arrepender e não se tornar verdadeiro. Aleluia. Aí João Batista diz, aleluia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí muitos aqui podem dizer, mas, aleluia, fugir da ira futura, né? É um dever nosso, mas da maneira correta. Se foge da ira futura é abandonando o pecado. Não é pecando e camuflando ele e usando a desculpa da graça. Não. Aleluia. Se foge da ira de Deus, aleluia, é deixando o pecado, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, aleluia, mudando de vida para viver em santidade, aleluia. E aí sim, no dia da manifestação da ira, quem se arrependeu do pecado cometido, deixou ele, serviu a Deus com sinceridade, será livre da condenação. Será livre do dano que será causado pela ira de Deus, que será derramada na terra. Aleluia! Aí ele chama de raça de víboras, né? Pessoas maliciosas, pessoas, aleluia, como Paulo disse, né? Aleluia, pessoas astutas, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aí ele diz aqui, ó, como que se foge da ira de Deus da forma correta? Produzem, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se arrependam primeiro, deixa o pecado de vocês, abandona esses pecados, aleluia. A prova de que a pessoa, aleluia, está arrependido do pecado é ele deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Produzir o fruto é você deixar o pecado. Aleluia, é você abandonar, aleluia, e todos aqueles que te via como pecador, vai te ver como uma pessoa convertida, vai te ver como uma pessoa transformada, vai te ver como uma pessoa restaurada, vai te ver como uma pessoa mudada, aleluia, a ponto de chegar a dizer, aleluia, como ela, como ele está mudado. Aleluia. Eu preguei aqui sobre Maria Madalena, né? Aleluia! Aquilo ali é transformação. Isso é produzir fruto digno do arrependimento. É mudança. É quando a pessoa muda de direção. Quando a pessoa, aleluia, abandona, aleluia, aquilo que estava fazendo de errado para andar em retidão, para servir ao Senhor com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, para o crente não mentir uns aos outros, não mentir, aleluia, mas falar a verdade uns aos outros. O que nós
aleluia, mentindo para os outros, achando que Deus é besta, aleluia, ele pode enganar o ser humano, mas Deus não. Deus sabe, aleluia, e um dia Deus vai pedir conta. Oh, glória a Deus. Efésios 4 diz que nós temos que falar a verdade uns para os outros. Aleluia! Isso é produzir fruto digno do arrependimento. Aleluia! É ser verdadeiro. Aleluia! Nós vemos pessoas mentindo. Aleluia! Na cara de pau. Aleluia! E Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Nós vemos aí na internet querendo mentir no nome de Deus, irmão. Cada profetada no nome de Deus. Mentira pura. Você sabe que é o diabo na boca da pessoa, mas a pessoa está dizendo que é Deus, porque o diabo nunca disse que é ele sempre usa o nome de Jesus. Aleluia, Jesus disse que ele ia vir no nome dele, e Jesus disse: não ouça, aleluia, não dê ouvido, não se deixe enganar por esses falsos profetas. Aleluia, Deus. Aleluia. A Bíblia fala, aleluia, proíbe, aleluia, a pessoa se divorciar e casar de novo. É proibido na Bíblia, mas eles fazem. A Bíblia diz que não, Jesus disse que não, mas ele diz que pode, porque vai ser salvo pela graça. Será, meus irmãos, que Jesus vai desfazer a palavra dele só porque o homem, aleluia, o homem que obedecer a palavra será salvo? Quem distorcer a palavra, viver o erro, aleluia, vai para o inferno. Dentro da igreja ele vai para o inferno, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus, e Jesus só salva quem obedece a palavra dele. Aleluia. Está lá em Marcos capítulo 10. Aquele que largar sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem casar com a divorciada também estará cometendo adultério com ela. Aleluia. Como que a pessoa lê uma palavra dessa, irmão, e ele arrisca? Eu costumo dizer que essas pessoas são muito corajosas. Eu costumo dizer que eles são muito corajosos, porque uma pessoa transgredir a palavra de Deus, sabendo que aquilo, aleluia, é desobediência, e que quem desobedece a Deus vai para o inferno, vai ser condenado, e a pessoa faz e não se arrepende, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito corajoso essas pessoas, eles são muito corajosos, aleluia, mas eu quero ver se eles vão ser corajosos no dia do juízo final. Eu quero ver se eles vão ser corajosos no dia que se deparar com Jesus no trono branco. Aleluia! Eu quero ver eles ser corajosos. É para dizer para Jesus que ele estava errado em proibir isso. Jesus, aleluia. Porque para nós eles dizem que nós somos carrasco, que nós não temos sabedoria. Aleluia! Para nós eles dizem. Eu quero que eles digam para Jesus naquele dia, aleluia. O apóstolo Paulo ensinou que enquanto, aleluia, os cônjuges, um está vivo, o outro está ligado pela lei de Deus. Aleluia. Mas o juiz ele separa. Mas o que Jesus disse? Jesus proibiu até os juízes de separar um casal, mas os juízes fazem. Aleluia. Jesus disse: aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus é testemunha do primeiro casamento. O segundo, quem é testemunha é Satanás, não é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aí pessoas fazendo papel do diabo, sendo testemunha de segundo casamento. Nós vemos aí pessoas fazendo papel de Satanás, destruindo um casamento para fazer outro, destruindo uma família para construir outra, destruindo um lar para construir outro. A Bíblia diz que se o casal chegar a se separar, que seja para viver sozinho. Aleluia. E não para casar de novo. Essa é a doutrina verdadeira. Aleluia. Eles são corajosos, irmão. Aleluia. Mas eu quero ver no dia do trono branco, no dia do juízo final, esses vão dizer:
Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Senhor, tenha misericórdia. Jesus vai dizer: não, vocês abusaram da minha graça, né? Vocês se enganaram. Aleluia! Se enganaram e enganou os outros em nome da minha graça. Em meu nome, vocês enganaram. Aleluia! A alma de vocês mesmos. Foi o que Paulo disse, que esses homens, aleluia, estão se enganando e enganando os outros, né? Aleluia, foram abraçados pelo diabo e se tornaram instrumento dele para destruir outros. Aleluia, e nós temos que vigiar e fugir dessas pessoas, porque são fariseus, são saduceus, destruidores de almas. Aleluia! Jesus em Mateus 23 disse que esses homens, eles ficam na porta aleluia, de entrada para o céu. Eles nem entram e nem deixam os outros entrar. Aleluia! Eles conhecem a verdade, mas eles não aceitam e nem deixam os outros aceitar. Atrapalha, impede, engana, distorce, desvia a mente dos outros, porque eles estão amarrados nas trevas e estão querendo prender os outros também no engano. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo deixou bem claro, aleluia, que o casal não deve se separar, mas se separar que não case, né? Aleluia! É palavra de Deus ou não é? Ou então a Bíblia deixou umas partes de Deus e outras não é, né? Aleluia! Eu não tenho que aceitar a Bíblia só a parte que eu gosto. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Aleluia! Eu não tenho, esse versículo aqui, está vendo aqui? Esse versículo aqui é de bênção, então eu vou pegar ele. Esse daqui manda eu me consertar. Não, isso aqui não é para mim. É assim? É assim que se põe a palavra de Deus? Isso é tirar, irmão. E a Bíblia diz que quem tira vai ser condenado. Quem acrescenta o que está escrito também vai para o inferno, vai ficar de fora do céu. Então o que nós temos que fazer é aceitar a palavra de Deus por completa. Aleluia, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia, o que ela diz não é não. O que ela fala sim é sim. Mesmo que nós tenhamos que morrer pelo sim da palavra e também pelo não dela. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Por isso que a igreja está nessa decadência diabólica aí. É por causa disso, irmão. Por causa desses homens endemoniados, malignos. Desses homens usados pelo Satanás para destruir a própria igreja do Senhor. Aleluia. Satanás levantou um exército de falsos profetas, irmão, para destruir a igreja. E não é usando livro de macumbaria nem de feitiçaria, é usando a Bíblia. E nós temos que tomar cuidado, temos que ler a Bíblia, levar ela a sério e combater esses homens do mal. Aleluia! Nós estamos no tempo que Paulo disse, de homens malignos, homens maus, homens rebeldes, homens filhos do cão, homens que não têm temor de Deus, inimigos do bem, aleluia, e semeadores do mal, disfarçado de bem. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Porque a partir do momento que uma pessoa acredita que ele pode largar a sua mulher e casar com outra, o que ele vai pensar? Na primeira briga ele vai dizer: fica aí que eu estou indo procurar outra. É ou não é? Ele vai, né? Porque na mente dele ele pode. Ele foi convencido de que ele pode. Aleluia. E é isso que muitos estão fazendo, irmão. É isso que muitos estão fazendo. Aleluia. Mas vai para o inferno tanto quem iludiu eles, enganou eles, como eles que aceitaram e acreditaram nisso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso sem medo de errar, porque a Bíblia fala. E se ela fala, eu fui chamado para falar isso, para pregar a palavra e dizer que quem quiser ir para o céu tem que deixar essas práticas malignas, diabólicas, e abraçar a cruz de Cristo, sofrer por amor ao Senhor e alcançará o galardão no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia.
O machado está posto à raiz das árvores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus. Vai chegar a hora que Deus vai cortar, né? Aleluia. E está bem claro aqui, aleluia, que toda árvore que não desse fruto aqui digno do arrependimento, ela será cortada e lançada no fogo. Ela será lançada nas chamas de fogo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Será que esse povo, irmão, não entende esse versículo? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Em Mateus, aqui, capítulo 5, se não me falha a memória, é 6. Aleluia! Jesus também ensina. Aleluia! Que aquele que deixar a sua esposa, ou a esposa deixar o marido, porque quando Deus fala o homem, já inclui a mulher, quando fala da mulher, já inclui o homem, ou seja, ele fala com o ser humano, aleluia, e quem deixar, aleluia, casar com outra, está em adultério, né? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Sabe o que é o segundo casamento? Sabe o que significa? É um adultério decretado para a eternidade. Aleluia, Deus. Porque qual é a promessa que é feita no casamento? Ser fiel até que a morte separe, é ou não é? Não é? Aí o cara faz essa promessa no segundo casamento. O que ele selou? Ele selou a vida dele de pecado. Né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E não é porque o pastor disse que ele vai para o céu que ele vai não, porque o pastor não salva ninguém. Palavra de pastor não leva ninguém para o céu. Quem leva a pessoa para o céu é Jesus, é a palavra de Deus. Aleluia. Se obedecer a palavra de Deus, entra no céu. Se não obedecer, fica de fora e acabou. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, irmãos, pessoas nesses últimos tempos, o povo perdeu o temor de Deus. Perdeu. Então, igual esses fariseus aqui, ó, né? Usando de pretexto, de presunção, presumindo na mente, né? Aleluia, que vai para o céu e acabou. Declara que ele é salvo e acabou, como se o céu fosse assim. Só ele dizer eu vou para lá e entrar. Não é não, irmão. O céu não é um shopping que você entra na hora que você quer e quando quer não. O céu não é, aleluia, a porta da sua casa aqui na terra que você entra com a chave e entra na hora que você quiser, não. O céu só entra quem for digno de estar lá. O céu só entra quem for obediente. O céu só vai entrar quem obedecer o Senhor de lá, o dono de lá. Quem não obedecer a Ele, a palavra é: apartai-vos de mim, maldito, que praticastes a iniquidade. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia manda nós fugir de muitas coisas. Glória a Deus. Uma delas é da ira de Deus, né? E eu já falei como é que se foge da ira de Deus. É abandonando o pecado. Se não deixar o pecado, né? Aleluia. Está debaixo da ira de Deus. Aquele que não se arrepende, que não aceita Jesus como Salvador, também está debaixo da ira de Deus. Aquele que rejeita a palavra de Deus, presta atenção. Lá em João capítulo 3 tem um versículo, se não me falha a memória, é o 35. Que diz que aquele que rejeita a palavra de Deus, a ira de Deus ainda está sobre ele. Não é? Aleluia. Agora me diga, essa palavra é só para quem não é crente, irmão? Essa palavra é para quem está na igreja fingindo ser crente. Essa palavra é para quem está na igreja fingindo ser salvo. Essa palavra é para quem está na igreja usando o nome de Deus em vão. Essa palavra é para quem está na igreja rejeitando a verdade e querendo e aceitando aquilo que ele bem quer, escolhendo os versículos que ele vai pegar para a vida dele. Aleluia! É tanto que já criaram as caixinhas de promessa, né? Aleluia! Você pode ver que na caixinha de promessa não tem um versículo de correção. É só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas ele nem entende o versículo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está em santidade. Né?
No esconderijo do Altíssimo só fica, aleluia, aquele que está com a vida correta. Porque Deus não é esconderijo para quem é adúltero, não. Deus não é esconderijo para quem está mentindo. Deus não é esconderijo para quem é enganador. Deus não é esconderijo para quem é mundano. Deus é esconderijo para quem é santo, para quem é temente a Ele, para quem é obediente, para quem é fiel, para quem ama Ele de todo o coração, para aquele que vive uma vida honesta diante de Deus e dos homens. Para esses Deus é esconderijo. Aleluia. Então no versículo 7 aqui, aleluia, no 8, aleluia, diz que nós devemos fugir da ira, mas é produzindo o fruto de arrependimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele diz no 10 que Deus está com o machado posto à raiz das árvores. Por isso que de vez em quando a gente vê crente com a perna para o ar, né? Aleluia. E a pessoa morre numa situação que quem fica em dúvida se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno, né? Aí o cara se mata, né? Se suicida. Você acha por que um crente se suicida? É por quê? Né? É porque Deus fez com ele a mesma coisa que fez com Saul. Deus entregou ele, né? Deus entregou ele. Aleluia. Saul foi do mesmo jeito. Rejeitou a palavra de Deus, deixou e Deus foi deixando. Aleluia. Chegou a hora que Deus entregou. E ele mesmo se matou, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Judas andou o tempo todo com Jesus e nunca se converteu. Chegou a hora que ele foi entregue, ele mesmo se acabou consigo mesmo. É igual esses homens, eles mesmos se destroem. Eles mesmos se arrebentam, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E aqueles que Deus não entrega à morte aqui, aleluia, Deus está guardando eles, disse Pedro. Deus está guardando, aleluia, para o dia do juízo. Aleluia! Por isso que está escrito assim, ó. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Não é? Aleluia! Então por isso que está escrito isso. Porque vai chegar o dia. Vai chegar o dia da prestação de conta. Quem for santo vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. Vai ser chamado de bendito, abençoado. Né? Aleluia! Aquele que, aleluia, viveu no pecado, ele vai ouvir o quê? Ide maldito. Aleluia. Deus vai dizer: vai, né? Vai, malditos, o fogo do inferno. Aleluia. Palavra dura, né, irmão? Palavra, aleluia, que estremece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que muitos não estão preocupados em pensar nessa palavra, né? Muitos não estão preocupados. Nem para pensar, né? Que ele corre o risco de ouvir isso de Jesus. Aleluia. Aí chega a fingir, né? Aleluia. Que Deus é tão bom que não vai lançar ele no inferno. Pois espera. Eu costumo dizer isso, né? Como Jeremias falou, né? Espera para ver o resultado no fim, né? Eu não quero esperar, né? Aleluia. Eu não quero, aleluia, esperar para me arrepender no dia do juízo final. Eu não quero esperar, aleluia, para me consertar, né? No dia que eu me comparecer no juízo final. Não. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que nos consertar hoje. Aqui. Aleluia. Deixar o pecado. E outra coisa. Aleluia. Quando a pessoa faz essa aliança, a segunda aliança, irmão, aleluia, ele selou a própria condenação dele se ele morrer nessa situação. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Porque para ele a única saída seria, sabe o quê? Ele acabar com esse segundo casamento e viver solteiro. Ficar sozinho. Mas quem que vai fazer isso? Nenhum deles, irmão, que fez, né? Ou muitos que ainda vai fazer. Eles vão ser humildes bastante para fazer isso. Para reconhecer e dizer: olha, não dá para nós ficar juntos porque nós estamos em pecado. E, entendeu? A Bíblia não condena isso. Entendeu? Vai cada um para o seu lado e vamos viver só. Eu duvido.
a pessoa vai preferir ir para o inferno do que largar, né? Aleluia, porque a única solução seria essa. A única solução seria essa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas jamais eles vão ter essa humildade. Aleluia, por isso que a saída é não entrar por esse caminho. Aleluia, a saída é, aleluia, não deixar que o diabo engane o coração da pessoa para entrar nesse caminho. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, fugir da prostituição, né? Aleluia, isso tudo que eu estava falando aqui é o quê? É prostituição. Viver em adultério é prostituição, né? Aleluia, viver uma vida, né? Aleluia, em adultério é se prostituindo. O segundo casamento é isso, né? É se prostituir até o dia da morte, né? Aleluia, o cara, aleluia, selou uma aliança com a prostituição até o dia da morte dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 6 e 18, aleluia, fala para nós fugir da prostituição. Aleluia. Segundo Pedro 1 e 4 também diz para nós fugir da prostituição. Aleluia. Para nós não entrar por esse caminho. Glória a Deus. Aleluia. Nos afastar deste mal. Aleluia. Não entrar por esse caminho de perdição. Aleluia. Mas o povo lê, sabe, esses versículos, irmão, e ignora, né? Aleluia. Eles não aceitam essa palavra. Aleluia, mas no dia do juízo final eles vão ter que aceitar. Sem querer, eles vão ter que ver. Aleluia, a voz de Jesus dizendo: ide, aleluia, apartai-vos de mim. Aleluia, que eu não vos conheço. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, nós devemos também fugir da ira. Aleluia, fugir da prostituição e fugir da idolatria. Né? Aleluia, fugir da idolatria, adoração a ídolo, né? Mas a idolatria não é só adorar ídolo, adorar dinheiro, qualquer tipo de coisa que assuma o lugar de Deus no coração do homem é idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos amar nada nesse mundo mais do que Deus, porque senão, aleluia, aquele que é mais amado se torna o nosso Deus, né? Aleluia, e a palavra de Deus nos proíbe disso, e nós temos que fugir dessas coisas. 1 Coríntios 10, 14 fala para nós fugir dos ídolos, né? Aleluia, para nós fugir da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira epístola de João, capítulo 5, se não me falha a memória, o verso 20, diz também para nós fugir da idolatria e dos ídolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses 1 e 9 diz para nós fugir da ira. Aleluia, da ira futura. E Jesus Cristo veio para isso, para nos livrar da ira futura. Mas como? Nos libertando do pecado, nos libertando da idolatria, nos libertando da prostituição, nos libertando do adultério, nos libertando de todo tipo de mal que prejudica a alma do homem. Aleluia! Jesus nos livra da ira futura, é nos libertando dessas coisas. Aleluia! A Bíblia também nos manda fugir das paixões da mocidade. Isso aqui é para o jovem, né? Aleluia, e para todos nós. Aleluia, manda nós fugir dos desejos da mocidade. Aleluia, das ilusões, né? Porque os jovens, eles têm essa tendência, né? De se iludir. E aí é onde o diabo abraça, é onde o diabo agarra com eles e destrói, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, aleluia, que devemos fugir das paixões da mocidade. 1 João 5, verso 21. Aleluia. O jovem, ele tem que viver uma vida para servir a Deus com sinceridade. Enquanto ele é, aleluia, ele está solteiro, ele tem que se dedicar a servir a Deus. Aleluia, para que Deus venha abençoar ele. Aleluia, para que o futuro dele seja um futuro feliz com o Senhor. Aleluia,
Louvado seja o nosso Deus. Nós vemos um jovem aí que se ilude e destrói a própria vida, né? Aleluia, se enrola com namoro errado, com casamentos errados, aleluia, depois se separa e acaba se destruindo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso porque não fugiu da paixão da mocidade, não fugiu dos desejos da mocidade, não fugiu, aleluia, das ilusões da sua mente, aleluia. E como fugir disso? Buscando a Deus, aleluia, meditando na palavra do Senhor, obedecendo o que ela fala, aleluia, para viver uma vida livre do pecado, aleluia, e consagrada para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quinto, aleluia, nós devemos fugir, aleluia, dos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Segundo Timóteo 2:22. Agora eu quero que alguém leia aí. Aleluia. Segundo Timóteo 2 e o verso 22. Aleluia. A palavra diz para nós fugir. Aleluia. Você descobriu, aleluia, que o seu pastor está liberando tudo na igreja. Saia de perto desse endemoniado. Saia de perto dele, porque senão você vai para o mesmo inferno que ele. Aleluia, abandone esse falso profeta, aleluia, e siga a palavra de Deus de todo o seu coração, aleluia, fuja dos falsos mestres, aleluia, e obedeça ao mestre verdadeiro, que é Jesus Cristo, aleluia. Segundo Timóteo 2, verso 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Está vendo? Aleluia! Um conselho que Paulo deu para um jovem chamado Timóteo. Timóteo, fuja das paixões da mocidade e siga o exemplo de quem? Dos que pedem a ajuda do Senhor. Está vendo? Aleluia! Daqueles que buscam a ajuda de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. De pessoas que buscam ser orientadas, aconselhadas, guiadas por Deus. Aleluia! E não pelo seu próprio coração, pela sua própria mente. Aleluia! Nós temos que seguir exemplo de pessoas que são guiadas por Deus, porque quem é guiado por Deus também vai nos guiar no caminho da verdade e da salvação. Aleluia! Porque Deus não guia ninguém para o mal. E quem é guiado por Deus também não vai para o mal e nem leva ninguém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. João capítulo 10, verso 5. Aleluia. Quem achar aí pode ler. Aleluia. Nós devemos fugir dos falsos pastores, né? Aleluia. Que, aleluia, visando o lucro, visando o dinheiro, abraça todo tipo de mal, de pecado na igreja. Aleluia, não se importa com a alma da pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E acaba, aleluia, afundando mais a pessoa. Ao invés de tirar a pessoa do poço, ele ajuda a pessoa a se afundar mais. Aleluia, apoiando o pecado, o erro da pessoa, aleluia, e se torna cúmplice, e cúmplice, aleluia, será condenado, aleluia, com a mesma condenação que o réu, aleluia, o mesmo julgamento que terá o réu, terá o cúmplice dele, aleluia. Aquele que apoia o pecado é tão pecador quanto aquele que comete o pecado. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo vem para quê? Para destruir família, para destruir lares, para destruir casamentos, não é?
Aleluia! E o que o diabo vem também para destruir? Para destruir a doutrina, para destruir os ensinamentos, para destruir a fé verdadeira do crente e implantar nele uma falsa fé, uma falsa crença, uma falsa conversão. Aleluia! E arrastar essa alma para o inferno. Mas Jesus veio para dar vida com liberdade, para dar vida santa, para dar vida pura, para dar vida reta, aleluia, com abundância de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós devemos fugir, aleluia. Tem pastor fazendo o papel do diabo, né? Ladrão, aleluia, matando e roubando a alma das pessoas, roubando a salvação das pessoas, roubando a fé das pessoas, aleluia, levando a pessoa para o erro, ajudando as pessoas a se afundar mais no erro. Ao invés de exortar a pessoa para sair do buraco, ele acaba de empurrar, isso quando não está junto com a pessoa, não é? Aleluia, nós vemos muito isso e temos exemplo disso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Mas esses homens vão dar conta diante de Deus, irmão. Eu não tenho dúvida disso, a palavra de Deus é bem clara. Aleluia, que um dia esses homens vão prestar conta diante de Deus. E nós, meus irmãos, temos que fugir desses homens, dessas pessoas, para nós não sermos participantes do erro deles. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mas pastor Marildo, se continuar pregando essa doutrina aí, a igreja não vai encher. Não estou preocupado. A minha preocupação é que o povo ouça a verdade. Glória a Deus. Aleluia! Se vão aceitar é problema deles. Se vão rejeitar é com eles e Deus. Se eles aceitar vai ser salvo. Disse Deus para Ezequiel. Se eles ouvirem, aleluia, o pecado deles serão perdoados, serão libertos, serão salvos. Mas se eles rejeitarem, Ezequiel, o sangue deles não estará sobre você quando eles forem condenados. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, eu prego para tirar o sangue dos outros da minha mão. Aleluia. Quem quiser ser salvo, que obedeça a palavra. Está escrito: quem tem ouvido para ouvir, que ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, aleluia, nós devemos fugir do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, irmãos, a Bíblia diz que é a raiz de todo mal, né? As guerras no mundo inteiro é gerada por quê? Por causa de dinheiro, irmão. Por causa de ganância, de poder. Quem tem está querendo mais, né? Aleluia. Quem tem está querendo tirar de quem quase não tem para ter mais. Aleluia. E é o que nós vemos aí. É por isso que esses homens se enfiam, irmão. Eles não estão nem aí se o diabo usa eles não estão nem aí se vai para o inferno. O que eles querem é ser rico, o que eles querem é ter dinheiro, o que eles querem é bater no peito e dizer que está bem, aleluia, financeiramente. Mas eu quero dizer uma coisa, aleluia, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E Paulo disse que por causa desse amor ao dinheiro, muitos têm entrado em maldição e têm caído em muitos males. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por que ele tem levantado tanto falso profeta no nosso dia? Por causa do dinheiro, né? Aleluia! Por que ele tem se levantado tantos homens, irmão, que lê a Bíblia e prega fora dela, sabendo que está mentindo, que está enganando o povo? Aleluia! Tudo para ganhar dinheiro, para não perder a mamata, para não perder a lã das ovelhas, para não perder, aleluia, a vida regalada. Eles preferem ir para o inferno com dinheiro do que ir para o céu. Aleluia! Só, aleluia, sem nem a prata e nem o ouro, mas chega lá receber só uma coroa. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E nós temos que preferir o contrário. Nós temos que preferir partir daqui sem prata, sem ouro, mas receber a coroa lá no céu.
receber o galardão lá. Aleluia. Nós temos que trabalhar não por ouro nem por prata aqui na terra. Nós temos que trabalhar pelo reino do céu. Aleluia! Nós temos que trabalhar não por dinheiro nem por riqueza, mas temos que trabalhar, aleluia, pelo reino de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Se Deus quiser, Ele pode nos dar condições. Mas se Ele não der, para mim já está de bom tamanho a minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! A palavra manda nós fugir. Leia aí, para nós encerrar. E já vamos orar. 1 Timóteo 6, verso do 6 ao 11. Aleluia! 5 versículos. Aleluia! 1 Timóteo 6, verso do 6 ao 11. Olha o que está escrito aí. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas que, por quererem ter tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Está vendo? Aleluia, esse é o evangelho verdadeiro. Aleluia. Aí aquele que ama o dinheiro, olha o que eles fazem. Eles entram em maldição, irmão. Eles ganham dinheiro, mas é um dinheiro maldito. Entendeu? Aleluia. Tem dinheiro, é rico, mas é amaldiçoado, irmão. Aleluia. Tem dinheiro, mas é amaldiçoado no céu. Não tem nada lá no céu. Aleluia. E nós temos que viver o que Jesus viveu aqui na terra. Não podemos não ter nem aonde inclinar a cabeça, mas temos uma coroa lá no céu, que Jesus disse: guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos fugir dessas coisas. Aleluia! Nunca vamos deixar, irmão, nos iludir com esse tipo de pensamento. Aleluia, de querer ficar rico, de querer ganhar dinheiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que esses homens, irmão, aleluia, não tem medo de mentir, de enganar as pessoas, extorquir as pessoas humildes. Aleluia, tirar até a última moeda que eles têm, para eles terem mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses homens, disse Paulo, aleluia, que eles são possuídos pelo diabo e são malditos. Aleluia, Deus! Aleluia! E nós temos que fugir deles, disse Paulo. Fuja dessas coisas. Viva uma vida honesta, Trabalhe, aleluia, ganhe o seu pão de cada dia e viva uma vida com Deus. Isso é que é importante. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Isso é viver uma vida com Deus. Aleluia! É você viver uma vida honesta. Trabalhar para viver, para sustentar sua família. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Pastor, mas Deus pode dar riqueza? Pode. Mas é quando Ele quer dar. Nós não temos que enganar ninguém para ter isso. Nós não temos que ludibriar os outros para ganhar riqueza. Nós não temos que extorquir ninguém para ter um dinheiro. Aleluia! Paulo disse aí o quê? Aleluia! Que nós temos que, aleluia, que o evangelho, ou seja, a religião, é uma fonte de lucro. Mas é para quem se contenta com o que tem. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Aleluia! Porque qual é a riqueza? Qual é o lucro que o cristão pode ter maior, irmão? Eu já preguei isso uma vez. Aleluia, essa mensagem está no YouTube. Aleluia. A maior riqueza que nós podemos ter é a nossa salvação. É uma vida eterna. A maior riqueza que nós podemos ter é comunhão com Deus. A maior riqueza que nós podemos ter é o Espírito Santo em nós.
A maior riqueza que nós podemos ter é o nosso livro escrito, o nosso nome escrito no livro da vida. A maior riqueza que nós podemos ter é a certeza que se a trombeta tocar agora, nós subiremos ao encontro do Senhor. Isso é riqueza. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então vamos fugir dessas coisas e nós alcançaremos a salvação. Aleluia! Que Deus abençoe. Eu poderia falar muito sobre muitas e outras coisas aqui. Aleluia! Sobre palavras torpes, né? Que aí já entra a parte de comportamento cristão, né? Isso fica para outro dia. Aleluia, para a gente falar sobre, aleluia, comportamento cristão. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos que vigiar para não sermos enganados por os fariseus, né? Porque tem muitos fariseus aí disfarçados, entendeu? Aleluia. Eles é fariseu e chamando os outros de fariseu, dizendo que fariseu é quem prega salvação, fariseu é quem prega santidade, né? Os fariseus, aleluia, acusando quem obedece a palavra de Deus, né? Dando o título dele para os outros, né? Aleluia. Mas nós temos que viver o que a palavra de Deus diz. Aleluia, que nenhum fariseu vai nos corromper se nós permanecermos na Bíblia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero passar para o evangelista Antônio para fazer a oração final para nós, aleluia, terminar. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe nossos amigos ouvintes da palavra de Deus. Aleluia. Ouça essa palavra. Aleluia. E aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E seja um crente verdadeiro. Aleluia. Não, aleluia, se escandalize com aqueles crentes que não têm bom testemunho, que não têm bom exemplo. Aceite você, Jesus, e seja diferente deles. Aleluia, obedecendo a palavra do Senhor, e você obterá a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas exaltam o Senhor Jesus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus por esta palavra, né? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é esse, né? Infelizmente tem muitos querendo viver no passado, no tempo do Velho Testamento, né? Mas o Evangelho verdadeiro é esse, né? Muitas igrejas hoje se apoiando no tempo passado, no Velho Testamento, mas essa é a doutrina de Jesus Cristo que nós temos que seguir, né? Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor Deus, Pai poderoso. Deus amado, santo, que o possa nos conduzir por este caminho, Deus amado, pelo caminho da doutrina do Senhor, pelo caminho da sua palavra, Deus Pai poderoso, que Senhor, Deus amado, venha nos guardar, Senhor Deus amado, da corrupção, Deus amado, do Evangelho, da corrupção espiritual, Senhor, meu Deus Pai poderoso, Deus amado, que o Senhor possa ser conosco, Senhor Deus amado, Deus Pai poderoso, a salvação, meu Pai, daquele que crê no Senhor. Meu Deus, repreenda, Senhor. Repreenda, meu Pai querido, o adversário das nossas almas. Repreenda, meu Deus querido, todo espírito do engano, joga por terra e guarda, Senhor, a nossa alma no laço do passarinheiro. Deus soberano, Deus altíssimo, venha nos guiar, meu Pai, na verdade do teu Evangelho, na tua doutrina santa. Ah, Senhor Deus da glória, Deus poderoso, nos ajuda, meu Pai querido, a seguirmos, Senhor, as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, meu Pai, a cada dia, Senhor, a produzirmos o fruto digno do arrependimento, meu Pai, obedecendo a tua palavra e dando fruto na tua obra. Eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém. Pode dar. Graças ao Senhor Jesus,
E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, todos digam. Amém. Está terminado. Graças a Deus.